Bom dia, queridos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso devocional em Salmos. Esse devocional que, a partir da semana passada, nós passamos a postar aqui no canal toda quarta-feira. E é com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês uma breve meditação sobre o texto de hoje. Mas antes disso, vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por mais essa manhã e pela oportunidade que nós temos e a liberdade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, para que esse salmo estudado agora possa nos dar conhecimento um pouco mais profundo da vida de Davi e de como nós deveríamos agir também como seus filhos. Ensina-nos, Pai, através da Sua Palavra nessa manhã. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Esse Salmo de Davi, o Salmo de número 7, assim como muitos outros salmos, é considerado uma espécie de lamento individual. Davi escreve esse salmo como resposta às mentiras, inventadas de que ele queria matar o rei Saul e queria tomar o seu trono. Mas lendo a história, nós sabemos que isso não é verdade. Por várias vezes Davi teve a chance de matar Saul e não o matou. E por fim ele até condena o homem que disse que ajudou a matar Saul e Jonatas. Uma dessas histórias que nos contam isso está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versos 9 a 11, que eu quero ler para vocês. Diz assim: Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs nas minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque eu disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de eu haver cortado a orla sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para tirá-la de mim. Então Davi, no Salmo 7, vai clamar pela justiça de Deus, pois ele mesmo se considera inocente perante Saul, seus inimigos, e também perante o Senhor. Eu quero dividir então o Salmo de hoje em 6 pequenas partes para entendermos melhor e aplicarmos nas nossas vidas. Salmo 7, vamos lendo os versículos e aplicando enquanto a gente lê. A primeira parte, nos 2 primeiros versos, Davi clama por livramento. Diz assim, Salmo 7, 1 e 2. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi aqui, diante de um perigo real, de ser encontrado, levado preso e até despedaçado, morto, ele clama por livramento baseado na confiança que ele tem do seu relacionamento com Deus. A aplicação direta para nós seguirmos aqui, o exemplo de Davi, é que quando passamos por momentos difíceis, perseguição, perigo e até injustiça, assim como Davi, ao invés de resolvermos na nossa própria força, nós deveríamos clamar ao Senhor. Então, durante o dia, se você se sentir tentado a resolver um problema na sua própria força, pare e clame ao Senhor. Lembre-se de que nós servimos um Deus poderoso e peça para que Ele haja na situação. Nos próximos versos, o que Davi pede é um pouco mais difícil da gente praticar. Ele pede para ser castigado conforme o seu próprio agir.
Versículo 3 diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, ou se poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance, espizinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. O que nós vemos aqui é um protesto de inocência, uma declaração de inocência de Davi. Ele diz: Senhor, se eu fiz isso ou aquilo, então me entregue nas mãos dos meus adversários. Davi estava tão certo da sua inocência que ele está disposto a aceitar qualquer consequência pelos seus atos. Ser perseguido, alcançado, espezinhado, né, que quer dizer humilhado diante de todos. E essa é uma característica de Davi. Não sei se você já reparou, mas muitas vezes ele se apresenta diante de Deus, se mostrando como justo e pedindo livramento. E isso eu tenho que confessar que me deixa envergonhado, porque muitas vezes eu peço o livramento de Deus e o cuidado do Senhor para com a minha vida, mesmo quando eu sou merecedor das consequências que eu estou enfrentando. A última coisa que a gente quer geralmente é ser humilhado diante das pessoas. Mas Davi aqui se dispõe a ficar assim, se ele tiver qualquer tipo de culpa. Na terceira parte do texto, ele pede, no versículo 6, para que Deus defenda a sua causa. Verso 6 diz: Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e sobre eles remonta-te às alturas, ou seja, das alturas reina sobre eles. Verso 8: O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Se no início Davi pede por livramento, aqui ele pede por julgamento. Davi se mostra um tanto quanto atrevido até, quando ele pede para Deus se levantar, se despertar, como se Deus precisasse ser lembrado de cuidar de nós. Mas o que acontece aqui, de verdade, é uma demonstração de total desespero e a necessidade que Davi sente de um julgamento urgente aos seus próprios olhos. Não é curioso como a gente tantas vezes age como Davi também? Como geralmente a gente questiona o tempo do agir de Deus em nossas vidas. Conhecendo a história, nós sabemos que Davi passou pelo menos 7 anos fugindo de Saul, antes que Deus atendesse a sua oração e permitisse que Saul morresse e Davi assumisse o trono. Mas Davi não desanima de orar, de confiar em Deus, pois ele conhece e engrandece a justiça do Senhor. Será que nós temos esse mesmo tipo de atitude? Perseverança nas orações, mesmo quando parece que Deus não está nos atendendo? Davi segue clamando pelo agir de Deus conforme o seu caráter, o próprio caráter de Deus. Versículo 9, versos 9 até 14 dizem assim: Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação contra o mal todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto para ele, preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, para ele
o homem que não se converte, né? Davi demonstra confiança no justo juiz. Ele sabe que Deus sonda a mente e o coração do homem e é justo em seu agir. Davi sabe que no final de qualquer história está garantido a justiça de Deus, a sua proteção, a sua salvação. E isso é garantido, né, pela própria santidade de Deus. Ou seja, pela própria natureza de Deus, que não se omite em agir contra o mal. O justo é preservado, enquanto o ímpio sofre a ira divina. A ação do juízo divino sobre o que não se arrepende fica claro nesse salmo de hoje. Então, se por um lado isso é extremamente consolador para nós, se nós andarmos em justiça, por outro lado nós também devemos temer, porque nós servimos a esse Deus, que é amor, mas também é justiça. Geralmente nós apresentamos e queremos ver Deus como alguém amoroso, e nós erramos quando nós achamos que o amor de Deus não inclui disciplina e até condenação. Em Hebreus capítulo 10, versos 30 e 31, nós lemos que o Senhor julgará o seu povo e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda em Hebreus, um pouco mais para frente, Hebreus capítulo 12, de versos 5 até 11, nós vemos ali Deus administrando a sua disciplina, né? Como é que Deus disciplina os seus filhos para a produção de frutos de justiça em nossas vidas. No versículo 6, né? Que está entre esses versos aí, né? Hebreus 12, 5 a 11. O verso 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Davi conhecia bem o justo agir de Deus. Depois disso, Davi segue falando que o homem colhe os frutos da sua maldade. Versos 14 a 16 nos dizem: eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Recebeu ou concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Aqui nós temos a descrição da natureza do ímpio. Iniquidade, malícia e mentira são palavras que caracterizam o caráter do ímpio. Mas o texto diz que o Senhor os julga. E como se não bastasse isso, as suas próprias atitudes depõem contra eles. Suas próprias atitudes os destroem. Essa é a versão bíblica daquele ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. Só que com um agravante. O ímpio paga aqui e sem Cristo ele paga também na eternidade. Misericórdia. Mas Davi, o justo, termina o salmo descrevendo a reação de um homem de bem, né? Aquele que diante do Senhor pode louvá-lo. Né? Verso 17 diz: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Deus ou do Senhor Altíssimo. Davi termina com um voto final: cantarei louvores ao Senhor. E essa doxologia, né, essa exaltação da glória de Deus, ilustra bem a certeza que Davi tem de que a causa
da justiça, no fim, vai triunfar. Você tem essa mesma certeza de que, apesar das circunstâncias que muitas vezes parecem injustas, um dia Deus triunfará, a justiça de Deus triunfará? Se você crê nisso, então faça como o salmista. Cante louvores ao Senhor. Encare o seu dia e a sua semana com gratidão. Não importa as circunstâncias pelas quais você vai passar. Lembre-se, um dia a justiça de Deus triunfará. Vamos orar e agradecer a nosso Deus por isso. Pai de amor, nós te louvamos, porque caminhamos neste mundo ímpio e injusto com esta certeza. A certeza de que o Senhor age em nosso favor, a certeza de que o Senhor é um Deus soberano e amoroso, a certeza de que um dia a tua justiça triunfará sobre toda a injustiça. Te louvamos, Senhor. Coloca nos nossos lábios cântico de louvor, gratidão no coração por quem o Senhor é e pelo relacionamento que nós podemos ter com o Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos, queridos. Um abraço.